Bem-vinda, mulher virtuosa, ao Viajando na Maionese, a arte que nutre e transforma. Eu sou a Deusiane Machado, sou artista visual, sou psicanalista e uma apaixonada por nutrição saudável e espiritualidade. E hoje eu vou te ensinar uma receita absolutamente saudável e muito prática para o seu café da manhã. É rápida, você pode deixar pré-preparada na sua geladeira e ela dura aí por 3 ou 4 dias, depende da quantidade que você vai preparar de raiz. É um café da manhã que eu preparo desde o final de 2021. Já se tornou meu hábito, é o meu café da manhã. Corriqueiro. E, para além desse café saudável, nós vamos falar sobre a inveja. O que é que a ciência, a física quântica, a frequência fala sobre inveja? Qual é o viés da inveja pela psicanálise e o viés da tal inveja com base bíblica? Então, fica comigo. Hoje, primeiramente, eu vou te ensinar a fazer esse café saudável, porque lembra, eu estou sempre te ensinando e sempre trazendo a sua memória que aquilo que a gente fala, que aquilo que a gente emana, enquanto a gente está preparando os nossos alimentos, enquanto a gente está no nosso laboratório alquímico, isso é emitido para a água, para o próprio alimento, para os nutrientes. Então, como a gente vai falar de um assunto de baixa frequência, que é a inveja, eu vou primeiro preparar esse alimento maravilhoso e abençoado por Deus, e depois a gente entra nesse assunto. Mas antes eu quero pontuar algo bem importante com você aqui. É que o Viajando na Maionese, minha amiga virtuosa, ele tem um dos seus propósitos é gerar em você, te estimular para que você vá para a sua cozinha, para que você crie o seu laboratório alquímico. Porque quando você faz isso, você aprende a cozinhar, ou você que já sabe, refina e você coloque em prática essa habilidade, né? Esse talento. Isso é um talento, é um dom de Deus também. Você está se nutrindo e se autonutrindo. Você está curando o seu feminino, você está curando a questão da mãe, principalmente para você que tem feridas com relação à mãe. Tem muitas mulheres que nem sabem, eu não sabia, que tem algum tipo de problema com a mãe. E esse gesto nobre de cozinhar, de preparar o seu próprio alimento e principalmente emanando boas palavras, emanando boas energias, isso é perfeito, vai liberar cura na sua vida, tá, mulher virtuosa? Aí o que é esse café da manhã saudável? É um café da manhã que eu faço com raízes e ovos. Muito prático, muito fácil. Aqui eu trouxe as raízes e uma banana, né? Banana da terra, que é apropriada para isso. Eu trouxe batata doce e inhame. Já estão cozidos. Não vou te ensinar a cozinhar, mas vou te dar umas dicas rápidas aqui. Para cozinhar, eu coloco tudo junto. Coloco a banana, as raízes que eu escolhi. E uma raiz desse tamanho aqui, deixa eu colocar na minha mão para você ter noção. Minha mão é pequena, é uma mão bem pequena, ó. Então, mais ou menos do tamanho da minha mão essa batata doce, é uma batata doce pequena. Eu cozinho sem pressão, mas se você optar por cozinhar na pressão, não tem problema algum. Na pressão, uma batata desse tamanho, você vai deixar 10 minutos, vai abrir, né? Vai tirar a pressão, vai abrir, vai verificar se ela cozinhou. Você finca o garfo, se tiver macia até o centro dela, tá ok. Agora, você tem que tomar o cuidado, porque o inhame, ele é menor do que ela. Então, se você cozinhar um inhame e uma batata doce juntos, se tem tamanhos menores, diferentes, dentro da panela de pressão, pode ser que um vá cozinhar muito, vai passar do ponto, vai até derreter. Agora, eu cozinho fora da pressão porque aí eu domino isso. Eu coloco numa panela, cubro de água e deixo ferver.
Aí, à medida que vai fervendo, vai evaporando, eu não acrescento água. A menos que esteja mais duro e de repente não chegou no ponto que eu gosto, eu vou acrescentar um pouco mais de água. Mas aí eu deixo por 15 minutos e aí se tem uma raiz menor do que a outra, aí eu já vou com o garfo. Finquei o garfo, tá durinho por dentro? Não tá legal, eu vou deixar mais tempo. Quando o garfo entra macio até lá no meio, é que tá no ponto ideal. A banana cozinha muito rápido, então não coloca na panela de pressão, tem que ser numa panela sem pressão. Geralmente em 5 minutos ela abre a casca. Tá vendo que essa casca tá aberta? Olha aqui. Naturalmente no cozimento, quando a banana chega no ponto, ela abre a casca dentro da panela. Aí você já pode retirar, ela já tá cozidinha, bem macia, certo? Então vamos lá. Eu vou aquecer minha frigideira. Aí eu uso óleo de coco, eu sou apaixonada por óleo de coco. Eu vou colocar 1 colher de sopa de óleo de coco dentro da minha frigideira, que é revestida. E é uma frigideira da Royal Prestige, ela não é de Teflon, Teflon é tóxico, viu? Viu, amiga virtuosa? Teflon solta metal pesado e solta toxina. Essa tecnologia da Royal Prestige é jato de plasma com pó de titânio, é outra tecnologia. Então evita de passar metal pesado e toxina para o meu alimento. Coloquei esse óleo, fogo médio no fogão de indução, de médio para baixo, e no fogão a gás é sempre a menor chama que você tiver, e você vai colocar no mínimo, sempre fogo mínimo, para preparar o seu café da manhã saudável na frigideira, raiz com ovos. Aí o que eu faço? A banana, eu mantenho tudo isso na geladeira, como eu disse, de 3 a 4 dias, depende da quantidade que eu faço. A banana, eu não tiro da casca, porque essa casca vai ajudar a preservá-la melhor na geladeira. Então eu vou cortando as rodelinhas, olha isso aqui, ó, rodelinha. Vou jogando aqui dentro da minha frigideira. Aí eu coloco um tanto, coloquei 5 rodelinhas. Vou desligar aqui porque aqueceu muito rápido. Pra dica aí, pra quem tá começando, deixa pra aquecer depois que você montar, forrar, fizer essa caminha de raízes na sua frigideira, tá? Porque você tem que se acostumar aí com o seu fogo. A intensidade aí da sua chama, do seu fogão de indução. Agora, Deusiane, você vai usar batata doce com casca? Isso mesmo, eu já falei aqui que é cultural. Ensinaram pra gente a descartar as cascas, mas as cascas são riquíssimas em nutrientes. Inclusive, suplemento é feito de cascas de vegetais. Aí, a menos que seja uma casca grossa, igual a do inhame, eu vou tirar, porque não dá para comer uma casca grossa daquele jeito, né? Então, batata doce, cabotiá, né? Abóbora cabotiá, eu preparo com a casca, eu como a casca. Aí, então, ó, o inhame eu vou descascar, porque o inhame não dá, né, para comer essa casca. Se eu tivesse cozido aqui uma batatinha, a batata inglesa, ia com a casca. Ah, Deusiane, e aí, dá para variar nas raízes? Claro. Você que gosta da mandioquinha, que é conhecida como batata baroa, como batata salsa também, depende da região, eu adoro. Tem vezes que eu uso só ela, eu não faço um mix como eu tô fazendo aqui, de tanto que eu amo. Eu uso ela, aí de vez em quando eu alterno com cará, eu coloco cará, coloco abóbora cabotiá eu faço com a casca também, porque ela cozinha bem. Então eu vou variando nas raízes, tá?
Então usa a sua criatividade, ousa, minha querida mulher virtuosa. Vamos lá. Eu vou te mostrar aqui como ficou. Ó, forrei o fundo, olha que bonito. Banana, batata doce, inhame. Não, fica bonito, dá uma estética bonita. Agora eu venho com sal, eu vou salpicar. Vem com saleiro, dá uma salpicada por cima. Sem exagero de sal, tá bom? E aí, agora sim, ó, vou voltar aqui. Vou ligar meu fogão. Eu vou quebrar os ovos. Deixa eu quebrar aqui numa xícara transparente, uma dica pra você, tá? Quebre sempre os seus ovos, um a um, num recipiente, num potinho transparente, para você ver se tá tudo ok com ele. Esse aqui tá perfeito. Então eu jogo meu ovo aqui por cima. Que pena, esse aqui, olha, rompeu a pele, a película da gema. Eu sempre prezo por colocar a minha gema inteira, porque eu gosto da gema mole. E quando ela parte assim, né, quando ela rompe, aí ela cozinha muito, ela fica bem durinha. Aí vai do seu gosto, tá? Gosta de gema mole? Vou te ensinar aqui como fazer. Gosta da gema durinha? É só deixar o tempo passar. Então, agora que eu coloquei os ovos, coloquei 2 ovos, é uma frigideira de 20 centímetros de diâmetro. É uma frigideira média, tá? Eu venho com mais uma pitada de sal em cima dos ovos. E aí, tem que ser uma frigideira com tampa para ajudar na distribuição de forma mais homogênea do calor ali dentro, para não queimar a raiz e deixar os ovos por cima cru. Então você abafa tudo para aquele calor ele ser distribuído de forma homogênea dentro da sua frigideira, tá? Então tampa. E aí é muito rápido. Daqui 5, 6 minutos no máximo, esse preparo vai estar pronto. Aí o que eu te indico a respeito do ponto do ovo? Abafa, conta 5 minutos no seu relógio e aí você vai abrir para dar uma olhada como que tá o ovo, você que gosta da gema molinha, tá? Aí você dá até uma balançadinha assim, ó, porque se a gema tiver molinha no centro, aí ela balança, né? Ela dá uma tremidinha. E aí só ela que pode se mover, a clara já tem que estar bem branquinha, bem cozida, isso significa que tá tudo cozidinho e a sua gema tá num ponto molinho. Aí você já tira, já passa para um prato, porque se você deixar dentro da frigideira quente, aquele calor vai continuar o processo de cocção da sua gema. Agora, para quem gosta da gema bem passada, não tem segredo, ali no olho mesmo, né? Você abriu, deu uma balançada na sua frigideira, a gema tá durinha, geralmente ela fica com aspecto até amarelo claro. Quando a gema tá mais molinha, mais crua por dentro, ela preserva a tonalidade laranja. Quando ela cozinha bem, ela fica bem amarela, né? Então, e eu tenho um segredo para minha tampa que é de vidro, que eu me habituei aqui no meu dia a dia, na minha rotina, né? Ela tá aqui suando, depois eu vou aproximar aqui da câmera para você ver. O calor ali dentro sobe, né, para a tampa, aquelas gotículas de água, e aí elas vão tomando, né, o líquido vai tomando a tampa transparente. Quando ele começa a escorrer pelas bordas da tampa, porque essa tampa é côncava, já tem um indício de que o meu cozimento chegou mais ou menos na metade do processo. Aí eu sei que mais um pouquinho e tá no ponto da gema mole que eu gosto. Ah, mas eu não tenho tampa de vidro, Deusiane. Tá bom, sem problema, faz igual eu te falei. Em 5 minutos você dá uma olhada, uma balançadinha. Se só a gema der aquela tremidinha, tá perfeito, tá? Olha aqui, ó, as gotículas
As gotículas começaram a escorrer, ó. Aí eu balanço. Olha isso aqui. Tá muito mole, olha lá, ó. A gema e a clara estão balançando. Então tem que cozinhar mais. Volto a minha tampa. Isso deve ter passado uns 3 minutos até aqui, eu não olhei. Volto a tampa, vou deixar mais uns 2 minutinhos. Aí a minha gema vai estar muito boa. Deixa eu preparar, deixa eu pegar o prato. Então, é um café da manhã que te livra do glúten, que te livra do leite e derivados, que te livra do açúcar. É um café da manhã à base de fibras e de proteína. Eu não sou nutricionista, mas quem é nutricionista sabe e pode confirmar isso, que é interessante uma alimentação, um carboidrato com uma proteína, para equilibrar a quebra ali dentro do nosso organismo, para não dar picos altos no nosso sangue, pico de açúcar, né? Então é sempre interessante um carboidrato, no caso, aqui são os carboidratos complexos, com uma proteína, uma gordura saudável, que é o óleo de coco. Então, perfeito, café da manhã perfeito. Foi difícil, Deusiane, quando você tirou o pão de queijo, foi difícil, mas à medida que eu ia vendo o resultado, isso ia me estimulando, sabe, me dando forças para prosseguir. E hoje é o meu café preferido, porque eu tirei aquele apego afetivo. A gente tem um apego afetivo com o alimento, com pãozinho, com pão de queijo. Opa! Tô aqui conversando, me esquecendo. Deixa eu tirar porque eu acho que até a gema vai ficar dura, gente. Empolguei na conversa. Mas deixa eu ver aqui. Ah, ficou perfeita. Ficou perfeita. Deixa eu te mostrar. Mulher virtuosa, olha aqui. Olha que lindo. Olha lá, ó. A gema molinha. Cozinhou por fora uma camadinha e por dentro molinha. É assim que eu gosto. Ai, que delícia. Olha só. Depois eu vou fazer uma foto, vou deixar na capa do vídeo. Mas olha que alimento colorido, nutritivo, saudável. Maravilha. E eu abençoo este alimento. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu agradeço por todos os seus nutrientes. Eu agradeço porque as minhas mãos o prepararam. E com amor, esse alimento saudável foi preparado. E eu declaro bênçãos sobre o seu alimento, querida amiga e mulher virtuosa. Que nós possamos nos nutrir através das nossas próprias mãos, da comida que a gente mesmo prepara. Em nome de Jesus. Agora, como eu combinei com você, nós vamos falar um pouco sobre a inveja. E aí, eu estava numa aula maravilhosa hoje pelo Pai Transformador. O Pai Transformador é um ministério, é difícil de explicar o que é o Pai Transformador, mas ele nos ensina a nos alinharmos com o nosso eu verdadeiro, com o propósito divino, é totalmente baseado na Bíblia, na palavra, na verdade. E foi falado sobre a inveja, então eu decidi trazer para vocês essa temática. Porque isso é polêmico, né, a princípio. E o que é a inveja? Eu quero olhar primeiro com você pelo lado da física quântica. Você que entende de física quântica, mulher, você vai me entender. Se você não entende, busca aí física quântica, frequência. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre frequência. Começa a estudar sobre isso em fontes seguras, né? Tem grandes nomes aí dentro aqui da plataforma do YouTube que fala sobre frequência, sobre física quântica. Então, nós somos frequência. Tudo que existe tem uma frequência. Um metal, uma louça, uma fibra, uma proteína.
Tudo, nosso pensamento emana uma frequência. Tudo que existe é frequência. E a inveja é um tipo de frequência bem baixo, bem negativo, extremamente prejudicial e que afeta não só quem está emanando, quem está invejando, mas aquele que é invejado, caso ele não tenha o seu campo morfogenético protegido, alinhado com o divino. Se a pessoa não está bem estruturada, acaba que a inveja, essa frequência, entra na vida da outra pessoa. Mas se ela está firme, se ela está alinhada, se ela é de fato uma mulher virtuosa, se ela se alimenta da palavra, aí dificilmente isso vai acontecer. Mas para aquele que está invejando, é infalível que ele receba a colheita disso. Porque a gente só colhe daquilo que a gente planta. Então, se a gente planta inveja, nós vamos colher os frutos da inveja. Então, pensando nisso, né? A inveja como frequência, como que ela trabalha, como que ela atinge as pessoas. Então, você que tem consciência, mulher, de que é invejosa, você já está um passo à frente. Por quê? Porque você reconhece. Mesmo que você ainda não tenha conseguido lidar com isso e se livrar da inveja, mas você está um passo à frente porque você já admite que sente inveja. Então isso, de certo aspecto, é muito positivo. E aí tem aquelas que acham que não invejam, né? Mas existe uma inveja inconsciente, velada. Então peça para Adonai, peça para o nosso Pai te revelar, se você tem lidado com inveja com relação às outras pessoas, porque se isso está acontecendo, você emana essa frequência, os frutos disso é o que você vai receber, certo? E aí, a psicanálise tem um olhar para isso, né? Eu sou psicanalista e coloco aqui os meus serviços à disposição, inclusive para quem quer fazer sessões, que não consegue lidar com a inveja, tem dificuldade, está sofrendo por isso. Eu sempre deixo na descrição dos meus vídeos o meu contato para agendamento de sessões, tá? Então, assim, por que você é invejosa? A psicanálise vai te ajudar a olhar para isso, né? Para esse ponto. Por que você inveja? Né? Qual o fundamento? Qual é a raiz disso? Que crença tem por trás disso, né? O invejoso, muitas vezes, olha, pode ser vários fatores, mas tá vindo aqui a minha mente, né? O invejoso, muitas vezes, ele tem baixa autoestima. Ele não conquistou na vida dele, ou ele sempre esteve no lugar errado, né? Ele quis, por exemplo, uma mulher que queria ser médica, teve que se tornar enfermeira, né? Uma criança que foi frustrada, ela gostava, tinha um talento para engenharia, desmontava tudo e montava, de repente o pai, né, a mãe repreendeu, ela teve que abandonar aquilo por conta de repressão, e aí vai crescendo, essas coisas vão se desdobrando na vida, né? A gente cresce, vira adulto, as coisas vão acontecendo, os problemas vão surgindo e a gente desvia do nosso próprio fluxo, da nossa essência, do nosso eu verdadeiro e vai fazer outras coisas nada a ver. Então a gente se vê frustrado e com baixa autoestima. E aí quando a gente vê, reconhece no outro, nossa, aquele está tendo um sucesso, aquela mulher está tendo um sucesso, né? Em certo ponto, em certo aspecto da vida, e aquilo desperta um sadismo. Tem gente que a raiz da inveja dela é o sadismo, porque ela pensa, mesmo que inconsciente, mesmo que ela não formule isso racionalmente, aí ela pensa, não, eu tô com essa vida lascada aqui, né? Ou ela sente, tô com a vida lascada, como assim que a outra consegue e eu não? E aí a inveja é liberada. E essa frequência negativa, essa frequência baixa foi lançada. E aí é bem provável que você atraia outros invejosos, sabia? Porque uma frequência só atrai aquilo da sua própria frequência. Então aquilo que você emana de bom vai retornar de bom.
Aquilo que você emana de negativo e de ruim vai retornar de negativo e de ruim. Isso é frequência. Isso é física quântica. E aí, né, tem os sádicos também. A psicanálise tem um olhar aí pro sadismo, né? Por quê? Não, eu não posso, o outro também não pode. Mas qual é a raiz desse sadismo? Né? O outro tem que sofrer. Eu gozo, eu me alegro com a derrota do outro. Por quê? Qual a raiz disso? Certo? E aí, a Bíblia também fala sobre a inveja. Lá em Gálatas 5, a gente vai lá, tá? Vai meditar lá. Mas antes, eu estava lendo aqui, meditando na palavra, fui lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que fala assim, ó. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Nessa época do Velho Testamento, era necessário que as pessoas fizessem holocaustos, sacrifícios, por exemplo, para receber o perdão de Deus. Hoje a gente não vive mais esse período porque Cristo, né, se sacrificou em nosso favor. Mas ainda há quem fica barganhando com Deus, né? Não, eu vou fazer X ou Y, né? Eu vou tomar certa atitude, eu vou me sacrificar para o Senhor me dar isso ou aquilo. Então acaba que é barganha, né? A gente não precisa barganhar. Mas olha só, uma coisa que eu vejo interessantíssima nesse versículo, que está falando aqui, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em obedecer, em que se obedeça a sua palavra? Então, muito melhor do que tomar ações, do que sair fazendo, é ser. Antes de ter, o mais importante é ser. Quando você atende os princípios da palavra, quando você está alinhado com o reino de Deus e com seu eu verdadeiro e com o propósito divino para a sua vida, consequentemente, a inveja não vai fazer parte da sua vida. Se você é invejosa e busca esse alinhamento, a inveja vai ter que sair, porque a frequência divina não se alinha com essa frequência baixa, negativa e ruim. Então, seja em Deus, seja em Jesus, e essa inveja não vai resistir. E aí, vamos lá em Gálatas, porque lá fala, né, sobre a inveja. Aí é Gálatas 5, do versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, mulher virtuosa, se você está no processo, se você ainda lida com a inveja, saiba que quando você se alinhar com o reino, quando você buscar relacionamento mais íntimo com Deus, quando você se aproximar com Ele, não com quem está interagindo. Existe uma diferença entre interação e relacionamento. Então, é aprofundar no relacionamento. Não é só interagir. Nossa, eu converso com Deus de vez em quando. Não, você conversa com Deus, você ora, você busca, você jejua e você busca praticar esses princípios. Aí sim, o caminho está ok. Você vai ter bom êxito, mulher virtuosa. E aí, lá eu te disse, né, lá em 1 Samuel, é muito mais importante ser do que ter. É muito mais importante ser antes de ter.
E aí o que é dito aqui, ó, lá no final do versículo 21. Vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí, no geral, a igreja, as pessoas pensam que não herdarão o reino vindouro, lá quando Cristo, nosso Senhor, voltar. E não é. Tem tudo a ver ali, ó, com 1 Samuel. É quando você é. É para você já ser reino aqui, minha amiga, minha irmã, mulher virtuosa. É para você ser reino aqui. Se você já é reino aqui, você já herdou. Não é para estar, já é para ser. Compreende isso? Então, o ser herdeiro tem a ver com já pertencer. Por exemplo, se a minha vizinha, os pais da minha vizinha faleceram, eu vou herdar alguma coisa só porque eu sou vizinha dela? Certamente que não. Mas a minha vizinha vai herdar por quê? Porque ela já é filha do casal que morreu. Então, não fique esperando, herdarão, não vai para o futuro, não. A eternidade, o momento é agora. Você já é reino de Deus? Eu deixo essa reflexão para você, mulher virtuosa. Você já é reino de Deus? Você quer vencer a inveja? É aqui. É aqui que você vai conquistar isso. Quando você se alimenta da frequência celestial, quando você muda o seu falar, o seu agir, o seu pensar, tudo é transformado ao seu redor, tudo e todos. Creia nisso. E olha só, eu te aguardo no próximo Viajando na Maionese, a arte que nutre e transforma. Até lá!